Oi, gente! Hoje eu estou aqui num cenário diferente, que é a minha escrivaninha. E a gente consegue ver as luzes e os quadros, né? Uns dois quadrinhos bonitos aqui. Alguns livros, porque sempre tem algum livro espalhado, né? Porque a gente não consegue decidir bem qual vai ler, ou os livros que a gente recebeu, né? Que eu recebi alguns livros, que eu sempre tô comprando livro. E aqui tem os livros do vídeo de hoje, que é lidos do segundo trimestre, né? Eu tinha feito o lidos do primeiro e agora vamos fazer do segundo trimestre. No segundo trimestre, então, a gente tem abril, maio e junho. E eu li 18 livros nesses 3 meses, então melhorou, assim, né? Foi mais do que no primeiro trimestre. Mas no total eu li 31 livros até o final de junho, tá? Então a gente vai começar. O mês de abril vai ser um pouco chato pra mim, porque eu não tenho nenhum livro físico desses livros que eu li em abril. E eu li só livros em inglês em abril. E eu não tenho livros físicos, né? Então a gente vai começar pelo primeiro, que é o I Don't Want to Kill You, do Dan Wells. Esse é o terceiro livro da série do John Cleaver. Eu li todos eles numa sequência, assim. Nesse livro a gente tem a sequência do segundo, obviamente, mas a gente percebe que no final do segundo livro ele vai mandar uma mensagem para um dos amaldiçoados, né, como eu chamo eles, eu não sei qual que é a tradução, porque os livros não tem aqui no Brasil. E ele manda uma mensagem para essa pessoa, né, no telefone, assim, dizendo, tipo, ó, eu estou indo atrás de você. E aí a pessoa, o monstro lá, a gente supõe que ele vem atrás do John, então, né? E ele fica ligando para todo mundo e, tipo, né, ligando para pessoas, assim, que ele acha que poderia ser o amaldiçoado, né, que ele tá, a amaldiçoada, na verdade, que ele tá procurando e não consegue. E aí você tem dois casos acontecendo, dois tipos de assassinatos acontecendo na cidade. Um, não é bem assassinato, né, dois tipos de morte acontecendo na cidade. Um deles são assassinatos que estão sendo, pessoas, assim, digamos, pecadoras estão sendo assassinadas. Eu não sei agora dizer quem que foi, mas assim, teve um professor, teve não sei mais quem, assim, pessoas que tinham uma coisinha assim, tipo, ai, olha só, não são pessoas totalmente boas, assim, né, daí você tem, né, isso ali, e também, paralelamente, a gente tem suicídios de garotas acontecendo também. E aí você pensa, tá, são dois monstros diferentes, dois amaldiçoados diferentes, porque o modo de agir, né, é muito diferente. Só que daí tu pensa assim, tá, mas como é que ela vai estar fazendo as meninas se suicidarem, sabe? Não tem muito assim, tipo, tu fica perguntando, tá, mas como é que pode ser um amaldiçoado matando essas meninas? Tu fica tipo, ai, será que ele... Sei lá, não tem muita explicação, né? A gente fica curioso nessa parte. E aí, depois, no final, a gente tem a explicação de quem que tava causando esses dois tipos de mortes, né? E eu achei, assim, bem legal até. Uma das partes, quem tava fazendo os assassinatos, eu não gostei tanto, porque eu achei assim, tipo, quem leu vai entender, né? Não sei. Vamos só dizer que é uma pessoa parecida com o John Cleaver, né? Que tava causando os assassinatos. E daí os suicídios das meninas, a gente tem a causa também explicada, né? Aí eu não posso falar mais nada, porque senão vai ser spoiler. Aí depois desse livro, eu li um livro bem curtinho, que é o 3.5. É um conto, assim, uma coisinha bem rápida, que é a história do personagem que vai aparecer no quarto livro, que é o Elijah. Ele é um amaldiçoado e ele tem um poder diferente. Ele se alimenta das memórias das pessoas. Eu não vou mais falar mais nada, porque assim, eu também não sei muito o que dizer, porque já faz tempo que eu li, né? Eu li em abril e eu tenho uma memória muito ruim. Então é isso, eu gostei muito desse personagem. E aí a gente vai pro quarto livro da série, né, finalmente, que é o The Devil's Only Friend. Nesse livro, eles já estão... O John, ele tá incluído numa equipe do FBI, eu acho que é. E aí eles estão, né, já mataram vários amaldiçoados, né, porque eles têm uma estratégia. E assim, tipo, o John, ele acaba ficando muito... sendo muito controlado pela equipe, sabe?
Porque, tipo assim, ele já tinha matado vários sozinho. E daí chega nessa equipe querendo mandar nele. E aí fica chato, assim, né? Porque, tipo, tu pensa, tá, mas ele tem capacidade pra, né, matar sozinho. E não deixam eles fazer as coisas e tal. Mas, assim, eles vão, né, caçando vários amaldiçoados até que chega um que é mais difícil, né? Que aí a coisa fica feia, porque os outros estavam meio facinhos, sabe? E aí esse, que é o principal, digamos assim, o amaldiçoado, assim, principal do livro, ele, assim, a gente primeiro acha que ele é um canibal, porque é uma coisa bem esquisita, assim. Você recebe vítimas que tem um pedaço mordido fora, e assim, essas vítimas, elas estavam, tipo, inconscientes, porque você vê que ela não reagiu, né? Ela não reagiu ao ataque. E aí ela tá, tipo assim, tu fica, como que ela ficou inconsciente? Como que a pessoa, né, o monstro lá tá fazendo esses ataques, né? De deixar a pessoa inconsciente e ainda, tipo, comer pedacinhos dela, sabe? E aí você fica, tipo, né? E assim, gostei muito desse livro, principalmente pela estratégia desse amaldiçoado, né? Eu achei muito legal. Foi assim, um clima de mistério, assim, muito grande. Eu gostava muito, né, desse clima de mistério da gente, porque como eram seres, assim, sobrenaturais, a gente nunca sabia por que eles estavam fazendo aquilo. Porque se você vê um livro de suspense normal, você vai ver, tipo, ele tava ali, levou um troféu da vítima, ou ele vai levar um pedacinho da vítima pra comer depois, ou alguma coisa assim. Tipo, os motivos são mais claros. Só que nesse caso, como eles eram sobrenaturais, a gente não sabia dizer por que eles estavam fazendo isso, sabe? Então eu acho que esse é um mistério bem legal, assim, de se descobrir depois. E eu gostei muito dessa série, assim, foi o que também me empolgou muito pra ler suspense. Depois disso, eu tava lendo, na verdade, concomitantemente, eu tava lendo o True Crime Addict, que é um livro também em inglês, que ele é sobre um caso de desaparecimento que aconteceu. Eu não me lembro nem como é que é o nome da pessoa, mas era uma coisa bem misteriosa, assim, tipo, ela meio que sofreu um acidente, eu acho, e daí uma pessoa abordou ela pedindo se ela queria ajuda. Ela disse que não, e aí depois ela sumiu, ela desapareceu, assim, sabe? Então, tu fica o livro inteiro, né? É um caso real, né? É um caso real, então, assim, foi um jornalista, eu acho até que escreveu. E aí você fica o livro inteiro perguntando, mas o que aconteceu e tal. E aí é isso, né? Não sei, não vai ter, assim, uma solução, na verdade, pro caso, mas é legal você ficar acompanhando, né? Depois disso, daí, eu comecei a ler o Over Your Dead Body, que é o quinto livro da série, então, do John Cleaver. Esse eu achei meio chato, porque, assim, nesse livro começa com o John e a Brooke investigando sozinhos, assim, eles estão bem perdidos, eles estão, tipo... eles estão, assim, vivendo na rua, eles não têm nem onde morar, e eles estão se virando com uma graninha ali que eles tinham. E é bem ruim, assim, bem difícil de acompanhar eles nessa situação. E aí ele tá usando a Brooke, possuída pela Nobody, ou pela ninguém, no caso, pra descobrir novos amaldiçoados e também, né, pra conseguir capturar eles, pra conseguir, né, matar eles. E daí, o primeiro que eles pegam é bem meio bostinha, assim, bem fraquinho. E aí, o grande amaldiçoado dessa história, tipo, o personagem, o vilão principal dessa história, ele é bem fraquinho também, achei. Começa a acontecer umas mortes bem aleatórias, assim. Tipo, não tem um modus operandi muito certo, assim. Coisas começam a acontecer. E aí você fica, tipo assim... E aí o John, ele começa a perceber que algumas dessas mortes foram coisas que ele pensava em fazer, digamos, ele pensava em matar tal pessoa e a pessoa parece morta. E aí eu acho que, assim, podia ter mais esse questionamento, será que foi ele que fez, né? Não teve muito, né, mas enfim, mas a gente ficava pensando, né, como é que isso é possível, né? Às vezes até
algumas outras pessoas tinham esses pensamentos e as pessoas acabavam parecendo mortas, e aí é uma solução, assim, eu achei essa vilã bem chatinha. Não foi acho que o livro que eu menos gostei da série. E aí, por fim, nós tivemos o 6º livro, que é o Nothing Left to Lose. E esse livro foi, assim, muito bom, né? Ele volta às origens, que é novamente o John sozinho. E ele tá trabalhando num mortuário, não é necrotério, é tipo uma funerária. E aí, os do FBI estão caçando ele. E ele também tá caçando um pessoal, né? Caçando, na verdade, mais de um amaldiçoado, porque tem crimes acontecendo, assim. Digamos, uma pessoa simplesmente apareceu afogada no meio do nada, sabe? Não tinha nenhum rio por perto. E aí tem um outro tipo de morte acontecendo, que é tipo meio, sei lá, uma escultura feita com um corpo. E aí você fica pensando, tá, mas então são dois amaldiçoados diferentes. E aí você descobre também que tem uma chefona dos amaldiçoados lá. Então essa rainha dos demônios, dos amaldiçoados. E eu não sei, eu acho que eu não vou mais falar nada, porque pode ser que entregue. Como é o livro final da série, tem bastante coisa, né? Então eu não vou falar mais nada, mas esse livro foi muito bom também. Eu acho que ficaria entre o top 2 ou 3 dessa série pra mim. Foi bem legal. Assim, eu não sei o que achar do final, assim, porque eu acho que não tinha muito o que ser feito. Porque, assim, essa pessoa, essa rainha, seria muito difícil de você, né, matar ela. Então teve uma solução alternativa que eu acho que, assim, não foi 100% legal, né? Mas, assim, foi bem boa também. E acabou dando, tipo, esse fechamento pra série, e a gente consegue ver que o personagem, ele tá feliz. Relativamente feliz, né? Que ele tá vivendo a vida dele, né? E é isso. Não tem muito o que dizer. Mas eu achei que foi um bom fechamento pra série, e a gente meio que sai com o coração tranquilo. Tipo, o John tá tranquilo, ele vai ficar bem, né? Depois, em maio, agora eu tenho um livro pra mostrar, que é o I Hunt Killers, do Barry Lyga. Esse aqui é o primeiro livro de uma série de 3 livros, uma trilogia, né? E esse aqui, quando eu comecei a ler ele, eu já percebi que ele era mais difícil em inglês. E assim, propositalmente mais difícil, tá? Porque a gente vê palavras aqui que nem no português a gente usa, sabe? No dia a dia a gente não usa. Eu nunca tinha usado. Eu assim, escrevo artigos na faculdade e leio artigos e nunca tinha ouvido essas palavras, visto essas palavras. Então, assim, eu achei que foi meio, né, proposital, tipo, vamos colocar umas palavras difíceis aqui pra eles pensarem que minha escrita é boa. Mas, enfim, tirando isso, né, demorou um tempo até eu me acostumar com a escrita desse autor, né? Fiquei até pensando que o problema era eu, que eu tava, tipo, achando que eu tava lendo inglês bem, mas não tava. Mas, enfim, depois eu me acostumei, ficou ok. E esse livro aqui eu até li no e-book, pra não estragar meu livro, porque ele é paperback, né? E esse livro aqui fala sobre o Jazz, que ele é filho de um serial killer. E aí ele tem muita essa preocupação, será que eu vou ser um serial killer também? E aí começam a acontecer crimes nessa cidade e ele começa a trabalhar com a polícia pra ajudar a resolver. E aí ele até tem que pedir ajuda pro pai dele numa certa etapa, e eu achei, assim, bem legal. Assim, ele tem esse aspecto dele poder ver o crime de um ponto de vista diferente, porque o pai dele ensinou ele a ser um serial killer, entendeu? Ele ficou a vida inteira do Jazz, ele tava ensinando ele a como matar a pessoa, como esconder o corpo, como se livrar das provas e coisas assim. Então, ele tem um ponto de vista diferente que pode ajudar a polícia, mas primeiro eles estão bem relutantes em em aceitar a ajuda dele, já que ele é jovem, né? Mas eu achei, assim, o final bem louco, assim. Eu não li o segundo ainda,
não achei tão necessário, assim, tipo, não foi que nem os livros do John Cleaver que eu tinha que ler um depois do outro, mas com certeza eu vou ler o segundo. Depois disso, né, eu li um livro em português, finalmente, que foi Diário do Ano da Peste. Esse livro aqui, ele é meio que uma ficção misturada com não ficção, porque ele conta uma história fictícia sobre a peste negra, que ocorreu lá nos anos 1600, em Londres, e aí eu achei um livro muito interessante. A gente percebe várias coisas, assim, de como as pessoas não sabiam como lidar com essa doença, e deveria ser muito apavorante pra elas, sabe? E assim, eles têm algumas, digamos, eles têm algumas suspeitas do que causa a doença, eles fazem a quarentena e coisas assim, e eles ficam nessa dúvida, tipo, eles realmente não sabem como é causada, não sabem como tratar. E eles têm essas suspeitas do que poderia ser a causa da doença. Mas a gente percebe que não... Assim, eles não pegaram o ponto-chave da questão, né? Porque essa doença ela era transmitida pelas pulgas dos ratos contaminadas. E de algumas formas a doença poderiam ser passada de pessoa para pessoa, mas acho que a principal fonte era as pulgas dos ratos mesmo. E acho que é isso, não tenho muito o que dizer, porque já faz tempo que eu li, né? Ele fala também sobre, por exemplo, coisas assim que... Às vezes a relutância das pessoas de ficar em casa, né? Às vezes, se as pessoas tivessem sido um pouco mais, assim... É como a situação da Covid, né? Aquele fica em casa, né? É difícil, eu entendo, sim. Mas, assim, se as pessoas tivessem colaborado um pouco mais, talvez não teria ocorrido uma tragédia desse tamanho, né? E a gente vê coisas, cenas aqui nesse livro que é de, tipo, corpos espalhados pela rua. Que as pessoas caíam mortas no meio da rua. Porque tinha 3 formas de doença, né? Tinha a bubônica, dos bubões, a pneumônica e a septicêmica. E aí, acho que era a septicêmica que a pessoa podia estar bem, tranquila, assim, do nada, ela morria no meio da rua e ficava lá, né? E a coragem das pessoas, né, que eram responsáveis pelo recolhimento dos corpos e enterrar, né? Eu acho que tinha muita coragem, porque imagina, você tá lidando diretamente com a doença, né? E é um trabalho que era pra morrer, né? Enfim, gostei muito dessa leitura. Eu gosto muito de estudar sobre essa doença, porque a gente vê a evolução da medicina, né? Como a gente no passado não tinha conhecimento e hoje nós temos muito conhecimento e conseguimos evitar muitas coisas, né? Depois disso, eu li Broken in the Best Possible Way, da Jane Lawson. Essa autora aqui, eu já li 2 livros dela que tem publicados no Brasil, que é o Alucinadamente Feliz, publicado pela Intrínseca, e o Vamos Fingir que Isso Nunca Aconteceu, publicado acho que pela Record, não sei. Mas esses livros estão meio abandonados aqui no Brasil, assim, não aparece mais pra comprar novo, talvez só usado. E é um pouco triste porque eu achei muito legal, é bem engraçado, assim, ela conta situações engraçadas da vida dela. Esse livro aqui, eu até vou mostrar pra vocês, olha, a capa dura. Tem um negocinho aqui. E eu não achei tão bom quanto os outros, não sei se é por causa do momento que eu li. Que parece que esse livro aqui é um pouco mais triste, assim, porque ela fala sobre a doença dela, as doenças que ela tem, tanto de doenças mentais quanto físicas, né? Ela tem... Eu não me lembro como é que é o nome da doença, mas ela deve ter fibromialgia, eu acho, mas ela tem umas doenças bem difíceis de lidar, assim. E algumas histórias eram engraçadas e outras eram ela contando a vida dela, né? Como é difícil, assim, pra ela. Ela tem uma doença autoimune que causa muita dor e coisas assim. Tipo, momentos aqui que ela falava, é o meu próprio corpo contra mim, sabe? E eu acho, né, eu não gostei tanto, mas se ela lançar outro livro, eu provavelmente vou comprar e ler, porque eu gosto das histórias dela, tem algumas bem engraçadas aqui. Mas acho que justamente por causa da pandemia, os livros acabaram ficando um pouco mais pesadinhos, assim, sabe? Porque teve outro livro ali da Ellie Brosh, que também era uma autora favorita, e o livro dela costumava, o primeiro que eu li foi ser bem engraçado, e o segundo que ela lançou durante a pandemia também foi um pouco mais triste. Então a gente percebe como a pandemia afetou as pessoas, né? Enfim, depois disso, eu li Medicina Macabra,
esse aqui. Todo marcadinho aqui, ó. Essas aqui são as minhas histórias favoritas. E aqui em cima é a divisão dos capítulos, né? Tipo, cada capítulo, cada seção do livro fala sobre casos diferentes. Então, eu gostei muito desse livro, assim, tipo, 5 estrelas, não tem que tirar nem pôr. Muito bom. A edição é linda também, né? Eu não sei como vou mostrar pra vocês aqui, ó. É uma experiência, né? Esse livro aqui é uma experiência, é muito lindo. Muito legal as histórias. Assim, não tem muito o que falar. Adorei esse livro. Com certeza vou ler os próximos. Não sei se vou ler logo, porque eu não queria que eles acabassem, né? Como eu disse, eu tenho um problema com ler os livros, porque daí depois que eu ler esses livros que eu quero muito ler, eu não vou mais poder ler eles. Mas, né? Tá aí. Depois disso, eu também li A Formação da Mentalidade. Esse livro eu não tenho aqui, porque eu ouvi um audiobook no Storytel. E é uma coisa, assim, meio filosófica, bem filosófica. Teve algumas partes que eu achei interessante, que ele falava sobre... até sobre crenças, assim. E isso, não tem muito o que dizer. Eu li mais porque eu tava dirigindo e não tinha o que fazer, assim, pra não ficar só naquele tédio dirigindo, daí eu coloquei pra ouvir, assim. E é isso, não tem muito o que dizer. Depois disso, eu li Close to Home, da Kara Hunter. Esse aqui é a versão em português, porque eu não tenho a versão em inglês física. Eu li em inglês, né? Só que eu não tava muito interessada nesse livro, nessa história, e aí eu acabei, assim, pensando, vou ler em inglês, né? E eu peguei o teste grátis do Audible e peguei o audiobook pra ouvir, né? Lá no teste grátis desse livro. E aí foi uma experiência muito legal de ler o e-book, né? Eu tava lendo o e-book e ouvindo o audiobook, era muito, muito legal. Acabava acelerando o passo da tua leitura, porque eu botava o audiobook mais rápido e aí eu, tipo, tinha que acompanhar, sabe? E era muito bom pra manter o foco. Então, quem tem problema em manter o foco, tipo assim, eu tô numa ressaca, às vezes você parece que tenta e não consegue se concentrar. Faça isso, tente ler um livro ouvindo o audiobook junto, isso ajuda muito. E esse livro eu não tava muito interessada, porque é a história do desaparecimento de uma menininha. Então por isso que eu li em inglês, né, pra ver se ficava um pouco mais interessante. Mas foi muito legal esse livro, assim, tipo... sem palavras pra descrever. Foi muito legal esse livro. Eu gostei muito da investigação desse livro, assim. Os livros dessa autora são bem focados na investigação, eu já li mais de um dela já. E assim, ele tem partes que são, tipo assim, entrevistas com os... Ó, entrevistas, que nem essa parte aqui. Tem também partes que são páginas da internet, que as pessoas começavam a... Tem notícias, assim... Partes que as pessoas começavam a comentar, tipo, na internet. Ficavam, ai, mas eu acho que é a mãe, eu acho que é o pai, eu acho que não sei o quê. E aí, tipo, isso acabava até meio que atrapalhando a investigação, né? E eu achei muito legal, assim, porque uma hora é uma pessoa, aí depois a suspeita vai pra outra, e depois vai pra outra. E aí, no epílogo, você descobre que não era nada do que você imaginava, tá? Eu acho que não dá pra prever, mas assim, o epílogo muda a história, sabe? Então não leiam antes do livro todo, né? Deixem pra ler na ordem, bem no final vocês vão ter aquela reviravolta, né? Então é isso. Gostei muito do livro. Vou ler todos da autora, né? Inclusive, depois disso, eu li esse aqui, ó. Em um Porão Escuro, também na Kara Hunter. Esse aqui foi, acho que, o melhor livro que eu li esse ano. Ele tá marcadinho, porque eu tentei descobrir quem era o culpado, né? Mas, assim, não consegui. E, assim, chegou a acabar meus post-it azul, eu tive que começar a usar verde, né? E esse livro aqui, eu já mostrei pra vocês no outro livro do Melhores do Ano, ó. Tem a planta da casa. Aí tem, por exemplo, registro das provas. Aí fala, digamos assim, uma impressão digital lá na coisa tal. Era muito legal esse livro, assim, ó. É uma experiência. Esse aqui eu realmente acho que é uma experiência de leitura, porque é muito legal. Você parece que tá realmente, assim, investigando, porque você recebe os relatórios na sua frente, sabe? Ó, aqui tem um relatório de DNA desse lado aqui.
resultados do DNA, né, que foram encontrados. Então, assim, muito legal esse livro. Não tem defeitos e é uma coisa, assim, que você não prevê. É um giro 360 graus, assim, a coisa capota, vira de ponta cabeça e você fica ali assistindo, assim, né, acontecer. Eu achei muito legal. Esse aqui foi o melhor dela que eu li até agora. Eu já li 4 livros dela, mas esse aqui foi o melhor. E gostei muito. A investigação, assim, me pegou de um jeito. Eu gosto muito dessa parte da investigação. Agora eu descobri que eu gosto muito de suspense policial, por causa da investigação. Mas os livros da Carol Hunter não tem comparação, não tem nenhum livro que se compare a esses, tá? São os melhores livros de investigação que eu já li. Eu não sei nem se eu consegui transmitir tudo pra vocês, de tão bom que é esse livro. É sobre uma menina que é encontrada no porão, uma menina e uma criança que foi encontrada no porão da casa de um velho. E aí você fica... E o velho tem Alzheimer e ele dificulta a investigação e você fica tentando imaginar o que aconteceu. E depois parece que tem relação com outro caso de uma mãe que desapareceu, que era jornalista. E a criança, o filho dela foi encontrado no meio do mato, assim, vivo, mas estava lá. E o corpo dessa jornalista nunca foi encontrado. Então, é bem legal, assim, você tenta ficar imaginando qual que seria a ligação entre esses dois casos, né? E como eu disse, é uma coisa bem impossível de prever, na minha opinião, assim, é uma reviravolta muito grande nesse livro. E eu acho que isso que me deixou mais surpresa, sabe? É que você lê o livro todo pensando que é uma coisa e nunca é. Sempre dá uma reviravolta, sabe? Isso que é o lado bom dos livros da Carol Hunter. E também, assim, eu leio suspense não pra descobrir o final, tá? Eu leio suspense, assim, descobrir o final antes de terminar o livro. Eu quero descobrir só no final, porque é uma prova de que a pessoa consegue escrever bem um livro de suspense, que você não imagina o final. Então, eu prefiro não descobrir o final. Eu tento, mas eu prefiro não descobrir, porque daí esse livro já acaba se tornando melhor ainda, né? E daí, em seguida, eu li o No Way Out, também da Carol Hunter, que é o terceiro livro dela. Nesse caso, então, é uma casa que pegou fogo e foi encontrada 2 crianças sozinhas dentro da casa. E aí você fica se perguntando, cadê os pais dessas crianças? Você não consegue entrar em contato com os pais dessas crianças. E depois e aí fica pensando assim, podia ser tal coisa. E vai assim passando a suspeita de pessoa pra pessoa e não é. E daí eu não vou falar mais muito porque senão vai entregar, tá? Esse livro eu acho que não tem um suspense tão grande assim. Tipo, eu acho que a solução do caso não é, tipo, impossível de prever. Porque essas pessoas que você acha que são culpadas, porque você sempre tem mais de um culpado nos livros da Carol Hunter, que ela vai jogando a culpa para pessoas diferentes, essas pessoas elas vão estar envolvidas no crime, mas de uma forma diferente do que você pensa. Depois que ela vai te contar toda a solução do crime, você vai ter essa surpresa, né, no final. Não é tão grande a surpresa, então por isso que não é um dos melhores livros dela, mas ainda assim eu gostei. Eu acho que gostei mais do que o primeiro, porque o primeiro realmente a surpresa fica lá no final, no epílogo. E esse livro você vê que parece que tem mais uma desenvoltura, sabe? Um desenvolvimento. Depois disso eu li uma HQ, que foi Mordida, da Sarah Anderson. Tá? Esse aqui eu marquei minhas partes favoritas, mas assim, se eu fosse marcar todas as partes que eu dei risada, acho que eu marcava o livro inteiro. É muito legal, muito fofinho. Esse livro aqui é pra você ler várias e várias vezes, assim. Tipo, você quer ler alguma coisa engraçadinha? Você abre uma página e lê, sabe? Olha só. É muito legal. Não sei se deu pra ver direito, né? Mas eu recomendo muito pra vocês, se vocês querem uma leitura bem levinha, bem engraçadinha. Muito bom. Esse aqui, ela também é autora dos livros, aquele da Ninguém Vira Adulto de Verdade, A Louca dos Gatos, Uma Bolota Molenga e Feliz. Então, todos os livros dela, todas as histórias em quadrinho dela são muito boas e muito engraçadas. Eu recomendo muito. Depois disso, eu ouvi um original do Audible, que é tipo uma novela contada em forma de audiobook. Tipo, tem sons de coisas assim, tipo, se a pessoa tá lavando a mão, tem o som da torneira. E é uma experiência bem diferente, né? Porque você tem todo esse aspecto audiovisual, não audiovisual não, todo esse aspecto assim de efeitos sonoros. E as pessoas, cada pessoa tem uma voz diferente e
Tem uma narradora também, então é bem interessante a experiência. Agora, o livro, a história, eu não gostei muito. Não é bem um livro, mas assim, eu conto como se fosse um audiobook, né? Mas não é muito boa a história, não. Tinha tudo pra ser, mas assim, umas coisas muito inacreditáveis, sabe? Que você fica tipo, como assim que essa pessoa aceitou isso, gente? Sabe? É uma muito mirabolante, muito mal desenvolvido, na minha opinião. Sabe? Podia ser uma história bem mais legal. Tudo bem que é uma história curtinha, algumas horinhas só, mas poderia ser mais bem desenvolvida. Eu acho que o rumo que ela tomou não foi legal. Era pra ser engraçado, tinha até umas situações engraçadas, mas eu acho que a solução, assim, não foi legal. O desenvolvimento não foi muito legal, não, mas tinha muito potencial. Depois disso, então, eu li o outro livro da Kara Hunter, que é o quarto livro dela. Esse aqui eu tenho físico em inglês. Os livros dela são muito difíceis de comprar na Amazon, tá, tipo, não tem vendido pela Amazon, só por outras lojas internacionais, e eu não vou arriscar. E além de ser muito caro, é mais de 100 reais, eu não vou pagar mais de 100 reais num paperback, né? Paperback podrinho, que nem esse aqui. E o quinto livro dela até dá pra encomendar na Amazon, mas aí quando que vai vir, eu não sei, né? E assim, esse livro aqui, ó, ele ficou marcado, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ficou marcado a lombada aqui. Só de eu abrir o livro. Eu tinha que ler o livro com quase ele fechado, tinha que ler tipo assim, ó. Não podia abrir muito, pra não quebrar a lombada, e quebrou. Então, assim, não vale muito a pena não comprar os livros dela físico nessa edição aqui, porque é uma porcaria. Mas, enfim, esse livro aqui, ele fala sobre uma menina que ela foi encontrada na rua, assim, chorando e com uma situação, assim, tipo, assim, machucada e tal. E um taxista encontra ela, leva ela pra casa e ela não quer prestar depoimento pra polícia. E aí você fica pensando, mas por quê, né? Será que ela tá com medo e não sei? Daí, mas enfim, eles conseguem tirar a informação dela, conseguem fazer com que ela, né, conte o que ela passou e tal. Aí você descobre que ela foi sequestrada, mas não chegou a sofrer o abuso, né? Que o sequestrador ali foi interrompido. E aí ocorre outro caso semelhante, uma menina some e aí eles precisam encontrar ela o quanto antes, porque eles acham que dessa vez o culpado, né, ele não vai ser interrompido novamente e pode acontecer uma coisa maior, uma coisa mais grave com essa menina que foi sequestrada dessa vez. E aí eles percebem que também tem uma relação com um caso antigo do detetive Adam Foley, e aí fica aquela coisa, meu Deus. Esse aqui, eu acho que assim, é muito interessante. Tem uma reviravolta também, essa aqui não é tão grande quanto lá do Em um Porão Escuro, mas é uma reviravolta. Assim, é uma volta na história, ela se torna uma coisa diferente, que a gente não imaginava. E assim, deixou um gancho pro próximo livro, que eu não posso falar qual é, mas deixou um gancho. E eu já queria ler o próximo, mas ainda não peguei ele pra ler. Mas vou ler em breve, porque o quinto livro dela, não, o sexto livro dela vai ser lançado agora no final de julho. Então eu quero ler logo. E é isso, acho bem. Esse aqui é um dos meus. Acho que seria tipo o segundo favorito dela, sabe? O primeiro é em um Porão Escuro. E o segundo é esse daqui. E, pra fechar o segundo trimestre com chave de ouro, eu li esta HQ. Acho que foi no último dia do mês, que eu já tava querendo faz tempo ler. Como eu terminei aquele livro ali antes do último dia do mês, aí sobrou um dia, aí eu pensei, vou pegar esse livro aqui, essa HQ. E assim, eu gostei demais. Ela é um lançamento da Dark Side bem recente. E fala sobre o Ed Gein, ou Ed Gein, como você preferir falar. Que ele era um assassino necrófilo que serviu de inspiração para a Psicose, um massacre da Serra Elétrica e o Silêncio dos Inocentes. É um caso bem forte, assim. Você vê toda a formação, toda a história dessa pessoa aqui. Os traumas que sofreu na infância e tudo mais, na vida adulta. E assim, bem forte, sabe? Esse serial killer, assim, ele é muito... Não sei se ele chega a ser um serial killer, porque eu acho que ele não matou 3 pessoas pra se tornar um serial killer, né? Que geralmente a classificação é 3 pessoas, em momentos diferentes. Mas ele é um assassino, assim, uma pessoa muito doente mesmo.
ele tinha móveis estofados com pele humana, ele tinha tigela de crânio humano, ele tinha máscaras de pele humana, de rostos humanos, porque ele vestia roupas feitas de pele humana que ele também vestia. E assim, ele tinha esse complexo de que ele queria ser uma menina, queria ser uma mulher. Então a gente tem esse... Ele utilizava essas peles que ele pegava, né? Ele também era um... Ele também fazia muito de desenterrar os corpos que eram recém-enterrados, ele desenterrava e tirava. Às vezes o corpo inteiro ou partes do corpo. E ele utilizava essas peles para ele vestir e se sentir uma mulher, né? Então, tem um aspecto bem problemático aí, né? Ele era bem doente, coitado. Às vezes até dá um dó dele. Mas assim, não tem o que tirar, nem pôr nessa HQ. Foi perfeito, 5 estrelas. E gostei muito. Assim, muito bom. E eu vou mostrar pra vocês assim, mais ou menos, pra vocês verem como é que é a ilustração. E achei muito legal. Muito boa. E é isso, gente. Por hoje é só. Esse vídeo ficou bem longo, porque foram várias leituras, né? Foram, acho que, 18 livros, como eu falei lá no início. E aí eu fechei o primeiro semestre do ano com 31 livros lidos. E foram várias leituras muito boas, assim. Eu acho que eu tô conseguindo acertar em vários livros, assim. A maioria tá sendo leituras muito boas. E só desgraça, né? Só desgraça, como eu falei no outro vídeo. Eu só tô lendo desgraça, só tô lendo sobre morte, assassinato, crimes e coisas assim. Mas é uma vibe, né? Vai passar, depois eu volto pro normal, talvez, não sei. Mas assim, por enquanto é isso que eu tô lendo. E é isso, obrigado por assistirem esse vídeo. Se vocês gostarem, né, deixe o seu like. Comente, então, os livros que você leu também, que eu vou ficar bem curiosa pra saber. E é isso. Até o próximo vídeo.